Olá, pessoal, para você que está aqui no nosso canal Ponto de Vista, Jornal, Podcast. Então, hoje eu estou aqui novamente, nós tivemos live lá no nosso canal do Instagram, também no meu canal pessoal do Instagram. E hoje eu estou aqui com o Adilson para a gente conversar mais a fundo sobre a questão da inclusão, sobre audiodescrição, sobre inclusão tanto para pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, neurodivergentes, e sobre o quanto que essa inclusão faz diferença. Adilson, seja bem-vindo, obrigado por participar aqui comigo. Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Tudo bem. Agradeço você pelo convite. Eu que agradeço. Adilson, a gente comentou já a sua história. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Adilson, já está liberado na nossa live lá do Instagram, mas ela fica salva, fica lá no nosso feed. Ele contou a história dele, que foi bem interessante. Eu só quero que você conte aqui resumidamente para o pessoal do YouTube qual idade que você perdeu a sua visão. Eu fiquei cego com 13 para 14 anos dentro de uma sala de aula, lá no CAIC. Dentro de uma sala de aula, olha só, gente. Então, isso é uma coisa meio que surpreendente, né? Ele perdeu a visão, foi de uma hora para outra, não foi, Adilson? Foi no estalo, né? Mas o que parece, se você for parar para pensar agora nesse momento, a cada um segundo tem uma mãe chorando, ou uma pessoa ficando deficiente, ou em seu lazer, ou aprontando algumas pelo nosso Brasil afora, ou pelo mundo, ou por circunstâncias de saúde mesmo, ou a deficiência adquirida. Então, a cada segundo, você pode ter certeza que tem alguém ficando amputado, alguém ficando cadeirante, alguém ficando tetraplégico, paraplégico, ou alguém ficando com a deficiência visual cego total ou parcial, ou alguém ficando uma perda auditiva por algumas circunstâncias. Então, a cada segundo tem alguém chorando e alguém comemorando a reabilitação, esse luto que passa, uma reabilitação de voltar para a sociedade com dignidade e autonomia. Muito bem. Adilson, você tem o que você ficou com a deficiência visual? O meu laudo é descolamento de retina com toxoplasmose. Toxoplasmose, olha só. Viu, gente? Então, são coisas... O descolamento de retina ele é um dos mais comuns, né, que acontece. A gente, por isso, precisa sempre estar indo ao oftalmologista, fazendo os exames. É muito mais comum do que a gente pensa, a questão da perda da visão. É um simples glaucoma, miopia, leva a várias situações, né? Mas tem muitos mitos, né? Se ler no ônibus, que a pressão ocular vai subir. Quem pode passar essas informações mesmo, clínica, é o oftalmologista, né? Ele que pode, exatamente. Até porque muitas pessoas não sabem dessa importância de se ir ao oftalmologista. E já que a gente está falando de inclusão, uma delas é a questão do oftalmologista, né? Já que a gente falou da deficiência visual. Hoje, pagando mesmo, é muito caro. Muitas pessoas não têm recurso ao oftalmo. E às vezes, para ir no SUS da vida, demora, às vezes, 2 anos ou até mais para que a pessoa consiga a consulta. Você acha que teria algum projeto que ajudaria as pessoas com essa questão e seria benéfico para evitar, talvez, esse aumento dessa quantidade de pessoas que podem vir a ficar sem a visão? Eu acho que é principal política pública, né? Que todos os médicos do SUS, está difícil das pessoas conseguir um acompanhamento. Tem uma situação perto da minha casa, uma pessoa conviveu comigo na adolescência, hoje ela perdeu uma das visões por causa de toxoplasmose e está perdendo a outra. Então, ela já passou por oftalmologista, encaminhamento ali para Belo Horizonte, está demorando, mas normalmente leva cuidado que ainda ela tem. Eu acho que falta políticos, né? Que queiram fazer a diferença na área da saúde para acontecer. Porque a gente vai nas escolas, no projeto que a gente tinha, eu e a Fátima, que trabalha com Libras, e eu estava com Braille. A gente estava descobrindo pessoas com deficiência que não sabia dentro das salas de aula.
Então, falta a medicina andar junto com a inclusão também. A medicina andar junto. Eu acho que as pessoas têm que pensar umas nas outras. Então, essa questão que o Adilson colocou, foi do deficiente visual, a gente coloca aqui também, como a gente está falando de inclusão, o cadeirante, o deficiente auditivo, e hoje a gente coloca também o intelectual, que são os chamados neurodivergentes, que aí entram os autistas, os TDAHs, TOD, então são muitas pessoas borderline que entram aí nesse pacote, que é o pacote inclusivo que a gente fala. Uma coisa horrível a gente ouve falar o tal do mimimi, né, Adilson? Tem muitas coisas, né? Então, as pessoas, primeira coisa, têm que entender o que é a deficiência, a necessidade desse deficiente, o que é uma inclusão, qual a situação que ele pode estar ajudando aquela pessoa com necessidade especial, para depois ele vir fazer algumas coisas, né? Lógico, eu brinco com a minha deficiência nas ruas, em qualquer lugar, porque se me chamar de cego, eu estou feliz. Que tem alguns deficientes que não gostam, que é chamar de cego, mas eu sou cego, o que eu posso fazer? Então, as pessoas procurar informação e as famílias respeitar a pessoa com necessidade especial, os pais, a família dá oportunidade para aquela pessoa com deficiência, não ficar podando essa pessoa com deficiência, deixa ele fazer, cair, levantar, porque é um aprendizado para a vida. E muitos esposos que têm filhos com deficiência não largam as esposas depois que descobrem o diagnóstico que a criança é especial. Seja uma família unida, essa criança conseguir tudo que ela necessita, o adolescente e o idoso também. Gente, isso é muito importante, essa questão da família, né? O Adilson sempre coloca muito bem as suas posições, porque ele conhece esse universo há muito tempo e ele nunca ficou calado. Ele sempre foi uma pessoa que foi adiante, buscar os seus direitos, tentar lutar pelos direitos dos outros. Eu sempre vejo ele lá indo na Câmara dos Vereadores, ambos já fizemos essa entrevista até depois para ninguém pensar que a gente é candidato a nada, mas realmente essa é uma luta que pertence a todos. Então, isso é muito importante, incluir as pessoas de uma forma que você não as exclua. Eu, Adilson, na minha opinião, sincero, não sei se você concorda ou não, porque isso é um bate-papo, não é uma entrevista, eu acho que essa inclusão que a gente vê, principalmente na escola, eu sou professora, então eu posso dizer, do meu ponto de vista, eu acho uma inclusão meio faz de conta. O que você acha? Eu acho que a primeira coisa para a gente falar, incluindo um deficiente visual ali, um surdo, um cadeirante, uma criança com TDAH. Primeira coisa, será que essa escola está preparada? Será que nossa rede de educação aqui, na nossa cidade, Conselheiro Lafayette, está preparada? Além da garantia, mas eu falo de ser humano para ser humano. Será que esse ser humano está com o dom de abraçar essa causa? Porque a gente ouve relato que deficiente não é bem tratado. Alguns comentários que o professor faz, a pessoa pode ser deficiente, mas ela leva para o coração. Então, e quem acredita na inclusão, vamos fazer ela de uma maneira verdadeira, satisfatória. Eu sei que não é fácil. Eu me coloco dos dois lados. Do lado de quem está sendo incluído e do lado do profissional que está recebendo. Porque a lei fala, é garantido por lei. Vai lá, matrícula, tá bom, pode vir. Mas será que o município está dando esse apoio para o profissional? Muitas vezes falta o apoio para esse profissional se capacitar, as MEIs também se especializar. Se um deficiente dá uma convulsão, será que essas MEIs estão preparadas para resolver aquela situação ou vai ficar desesperada junto com o deficiente e os outros? Nossa, falou tudo, gente. Será que estão realmente preparadas? Uma criança autista, um adolescente autista, dá uma crise na sala de aula, o transtorno de ansiedade também, que muita gente nasce com ele, não se torna ansioso. Tem pessoas que nascem ansiosas, elas não se tornam ansiosas, elas nascem com transtorno de ansiedade.
E o TDAH, a pessoa não se torna TDAH, ela, igual o Adilson se tornou deficiente visual, ele já adquirido, nasce com TDAH. O autista, ele nasce autista, o disléxico nasce disléxico. São as questões intelectuais. Mas o que ele falou, a cada dia uma pessoa pode acontecer de perder o membro, de perder a visão, de perder a audição, perder a fala. Então, todo dia acontece com alguém ou com alguns, vamos ser sinceros. Cada um segundo. A cada um segundo. E quando a pessoa não vê o que você tem que ficar explicando para a pessoa, é pior ainda, porque você da pessoa certa, então. Aí, olha, o outro dizendo que é cego. Olha só, é um absurdo. Então, o pouco que as pessoas pedem é uma questão de respeito para todo o grupo, tanto de neurodivergentes quanto para o grupo de deficientes físicos, que tem em muita quantidade. E lembrando aí, nós tivemos eleições. Então, é um público votante e só quer respeito e equidade. Quando a gente fala de equidade, não é igualdade. Igualdade é quando você dá os direitos iguais para todas as pessoas. Vamos pegar aqui o caso do Adilson. O Adilson, ele quer o quê? Igualdade ou equidade? Vai lá, Adilson, olha, ele falou isso. Aí que a qualidade com a equidade com a equidade. A gente se confunde, né? A equidade, vou explicar então aqui. Ó. A igualdade é quando você dá direitos iguais para pessoas diferentes. Pensa no murinho, Adilson. O Adilson, a gente tem que fazer ele visualizar. Então, você pensa que tem um muro. Eu tenho 1,54 m. Você tem 1,67 m. É isso. Nós temos um muro que é do mesmo tamanho. Isso gera igualdade para nós dois. Porque o muro é do mesmo tamanho. Só que acontece que eu tenho 1,54 m. E você tem 1,67 m. Digamos que se você chegar no muro e tiver tendo um jogo atrás do muro, que a gente pode pagar o dinheiro do jogo, a gente quer ver o jogo através do muro, você vai pagar o jogo, você vai ouvir o jogo, mas eu vou ver, né? Muitas coisas eu não vou entender do jogo, não vou entender. Mas pensa, eu ia poder ver o jogo, pensa, no caso, no seu caso, você ia subir ou não, você não ia conseguir, então você tem que ouvir. Mas se eu ir com uma outra pessoa igual eu, a pessoa ia conseguir se ela fosse mais alta. Agora, se me dessem um banquinho? Aí você conseguiria, né? Isso chama-se o quê? Equidade. Você deu direitos iguais, mas igualou os direitos. Porque uma pessoa era mais baixa do que a outra. O muro continua sendo o mesmo. Mas uma pessoa precisava do banquinho, a outra pessoa não precisava do banquinho. É isso que é equidade. É igual vocês... Será que realmente a gente inclui ou exclui? Exatamente. Às vezes é mais fácil eu te excluir. Será que eu estou ensinando mesmo as pessoas lá dentro da sala de aula, quando eu não percebo que um aluno tem algum déficit de atenção, quando ele não está enxergando bem na escola? Será que um pai, uma mãe está observando bem o filho? Hoje tudo a gente fala, o menino é hiperativo. Gente, a hiperatividade mesmo, ela é uma coisa muito complicada. Ela não é assim só uma criança bagunceira. A criança bagunceira é comum. A hiperatividade, ela causa transtornos absurdos na pessoa, tanto na criança, no adolescente ou no adulto. Quanto mais tarde tratado, pior é. No caso do Adilson, a deficiência física, que é alguma deficiência que tem no corpo, falta da visão, no caso. É algo que precisa o quê? Precisa de acessibilidade tátil e auditiva para ele. Será que ele tem isso na hora que ele vai comprar uma roupa? Será que ele tem isso para ele andar no centro da cidade? Atravessar o sinal que ninguém respeita, né? Será que ele tem isso? Como é que você faz, né, Adilson? Atravessar o sinal. Alguns lugares dá para confiar, né? Mas o mais importante, tem gente que a gente pede, imagina atravessar uma pessoa passa perto de você como se você fosse aquele poste ou aquela lixeira. Isso eu falo, como que pode? Eu acho que não estou sendo aquele poste ali. As pessoas realmente passam esbarrando e não escuta o que a gente pede. A gente atravessar a rua, ônibus, me fala um ônibus que vai para tal lugar. Lógico, as pessoas estão muito presas às coisas, o celular hoje. Tem gente que anda mexendo no celular. A gente
procure entender. E a gente fala, não é tão simples. A pessoa ajudar a atravessar a rua, ler em ônibus. A gente falou que o mundo ele é visual, né? O mundo é visual. A pessoa tem que estar enxergando e oralizado também, né? E oralizado. Aí as pessoas que são surdas e visual, aí ele fica meio perdido. Mas o mais importante é as pessoas estar abertas, não ter vergonha de buscar as redes que apoiam a inclusão da VET. Tem a Fundação Dalma, tem a PAI, tem a Murvit, tem a FALPA, todos os lugares que você pode buscar informação para ajudar na inclusão de uma criança, um adolescente, um adulto. Não ter vergonha, porque para você dar um laudo fechado, você tem que ter muita certeza, que existem muitas hipóteses. Você chegar num laudo diagnóstico fechado, não é fácil. Não, e sem contar a questão do preço dos médicos. Eu, por exemplo, só descobri o meu transtorno adulto. Até então, eu sofri desculpa o termo, mas o pão com o diabo amassou com o rabo, que a gente fala, né? Mas eu sofri tudo que eu tinha de sofrer na infância e na adolescência. A palavra que eu mais ouvia ser chamada era lerda e preguiçosa. E uma pessoa, às vezes, burra. E olha que hoje eu trabalho com comunicação. E pensa bem, como por tudo por causa do TDAH. Como é que você consegue ser tão burro e inteligente ao mesmo tempo que ninguém te entende? Aquela pessoa que fala para todo mundo, mas se esconde atrás do palco quando acaba o show. Não quer falar com ninguém porque é uma pessoa quase com medo de conviver com outras pessoas. Então, explicar isso para os outros é muito difícil. O adulto não tem que explicar para todo mundo, aqui, me explica aqui, como é que é essa deficiência visual? O que você está vendo? Você ouve muito essa pergunta, Adilson? O que você está vendo? Às vezes perguntam, mas o mais importante, assim, essa inclusão familiar. Será que a família está preparada para ter uma criança com TDAH? A maioria não. Talvez a família também faz uma sabotagem naquela criança, naquele adolescente, por não entender a necessidade dele. Então, falta, sim, a gente trazer a família para essa inclusão, mostrar para a família, vamos agir sim para melhorar ali. Que faz falta. Faz falta. Hoje a gente tem, por exemplo, os PCDs, né? Uhum. Que são as vagas para pessoas com deficiência. Isso é muito complicado, até porque quando você entra numa vaga de PCD, muita gente te trata como se você fosse um inútil. Às vezes eu já ouvi relatos de pessoas... A pessoa vai ficar almoxeripada, né? Vai ficar lá almoxeripada, deu a vaga porque ganhou... E, gente, ao contrário. Todo mundo tem uma capacidade intelectual dentro do seu nível de capacidade intelectual, vou até fazer um pleonasmo aqui, que é bom para alguma coisa que às vezes o outro não é. Isso é como um neurotípico ou uma pessoa que está aí, vamos supor, não é deficiente de nada. Mas tem por exemplo, a pessoa, você olha para a pessoa, pô, você não tem nada, mas você não consegue aprender matemática. Você não consegue falar um português correto, você não consegue, você é meio antissocial. Então, todo mundo, eu falo, que tem alguma limitação. Essas limitações, elas existem em todos os seres humanos. Por que será que o deficiente físico e o neurodivergente tem que ter essa separação? De entrar no mercado de trabalho. Né? De entrar no mercado de trabalho e ir para o almoxarifado. Mas aí vai da visão do gestor dessa empresa, do empresário, né? Que através de uma inclusão que ele faz na empresa, olha o marketing que ele pode estar trazendo para a empresa. Ele dá oportunidade para aquela pessoa com deficiência se destacar e através dali ele vai conseguir puxar aqueles funcionários que a gente fala ditos normais, talvez pode resgatar aquele funcionário busque entregar um trabalho com excelência. Se ele faz uma inclusão com excelência, dá uma para o deficiente, com certeza o deficiente vai se sentir o máximo, né? Nossa. Ele vai entregar um trabalho com excelência. Vai entregar o trabalho com excelência. Até porque, quando você já é visto pela sociedade como alguém que tem uma grande limitação, porque é assim que a sociedade os vê, acaba que você vai querer entregar o dobro. Você vai falar, peraí, eu sou capaz de fazer isso. Mesmo sabendo, às vezes, que você vai se dar mal, né? Eu, com o meu transtorno de déficit de atenção, e o meu déficit de atenção, ele é gigante para algumas coisas,
de se perder em Lafayette, tá? É esse nível. Ontem eu estava indo na Fonte Grande, vou contar uma história para você, Adilson. Estava eu indo para a Fonte Grande, falei, dessa vez eu não vou me perder, porque eu já me perdi lá 2 vezes. Podem rir vocês que estão do outro lado, que eu me perdi na Fonte Grande 2 vezes, no bairro Fonte Grande, passando por trás ali do Teatro Municipal. Porque eu não guardo lugares, eu simplesmente não consigo. Eu guardo todas as informações para dar uma aula, eu sou uma enciclopédia gigante, mas eu não guardo lugares, de jeito nenhum. Eu me perco na Fonte Grande. Chegou numa bifurcação lá da Santinha, sei lá o que é. E eu lembrando do carro passando uma vez, e aí eu tô assim, meu Deus, e agora? Lascou. Eu vou reto pelo murinho ou eu desço? Porque se eu descer, ele parou aí, eu tinha um homem na rua, acho que ele achou que ia acontecer alguma coisa, porque ele ia ser doida. Eu tô lá olhando pro murinho, eu vou pro murinho pra parte de baixo e eu vou pra parte de cima. Desço eu para a parte de baixo. Estava procurando um negócio da prefeitura. Aí eu já tinha tomado uns 2 tombos já até então, porque eu capoto em todo o meio-fio, porque eu tenho propriocepção ruim. Eu enxergo bem mal de óculos, mas eu não tenho propriocepção. Se eu caio, eu sou assim, eu tombo, eu barrado, derrubo as coisas, e tô só caindo na rua, tropeçando. Cheguei num lugar e tô assim, meu Deus, e agora onde é que eu tô? Se eu ligar para o meu marido e falar para ele que eu me perdi de novo na Fonte Grande, talvez ele vai levar na boa. No bairro da família. Mas eu tenho falado, dessa vez eu vou me desafiar a achar o lugar certo. Então, olhei para um lado, olhei para o outro, não lembrava que já tinha pisado naquele lugar, e olha que eu sou lafaiense. E vinha uma pessoa na rua, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, imagina muitas coisas ao mesmo tempo. Já imagina que a pessoa vai te roubar, você já vai ser morta. Eles são meio assim, o cérebro não para de funcionar um segundo. Então, você já imagina milhares de situações que você está caminhando, por isso que você cai muito fácil. Você nunca está ali, você está em outro lugar. E eu tô assim, meu Deus, eu vou achar. Encontrei um senhor e tô assim, em nome de Deus, ele vai me ajudar. O senhor foi lá, eu falei, moço, onde é que fica o ISS da prefeitura aí? Fica perto do não sei o que lá. Ele falou um nome que eu não entendi nada. Falou do trem. Aí eu, Aí eu olhei pra ele, falei, lá, tipo, que é isso, né? Falei, tá. Ele falou, faz o seguinte, se você não souber, tem um bar ali na frente, você pode perguntar. E eu caçando bar, né? Aí vai eu, que já não entendi a informação, procurando um bar. Eu vi um bar, eu falei, eu não vou perguntar no bar. Não vai rolar sozinho no bar. Bora pra lá. A hora que eu ver alguma coisa verde, vai ser da prefeitura. Eu entendi que ele falou que andava no buraquinho da linha. Bora pro buraquinho da linha. Eu achei. Ou seja, não sou deficiente visual, mas era muito mais fácil pro Adilson, deficiente visual, encontrar o ISS da prefeitura com as informações que deram do que para mim. Entenderam a diferença do que é inclusão? Você vê que o Adilson não vê, mas se eu ligasse para a Adilson me leva lá no ISS da prefeitura, ele me levaria, porque ele não mas ele não enxerga, cara, mas a capacidade que ele tem de conhecer os lugares, de quando eu ando na rua, às vezes eu tava com ele, eu falava, Adilson, segura aqui em mim, mas na verdade eu estou segurando em você. Para mim, não dá de cara no poste, não era Adilson, porque a minha chance de bater no poste era 1.000 vezes maior do que a dele. Então, isso é inclusão. É incluir aquela pessoa que tem uma capacidade enorme, como o Adilson, que eu fico impressionado. Mas muitos deficientes têm o que falta é a oportunidade, né? E por que não dão? É falta de conhecimento. Falta de coisa. Vamos tomar isso com a falta de conhecimento. Sempre vai ter ou a falta de conhecimento ou a falta de vontade de querer buscar. Falta de vontade de querer buscar. Gente, e é importante a gente falar da questão da audiodescrição para todo esse grupo que eu e o Adilson está colocando nesse pacote. A audiodescrição, ela é importante para todo mundo que tenha a deficiência visual, principalmente, a dislexia, transtorno de déficit de atenção, idosos, autismo. Então, todas essas pessoas, perda de visão, que enxergam um pouco, mas não enxerga tanto, dificuldade de atenção. E hoje a gente vê que a audiodescrição não existe. Quando o Adilson falou comigo que em Ouro Preto, uma cidade altamente turística, cheia de museus, um museu a céu aberto, não tem audiodescrição, eu fiquei impressionada. E os próprios guias turísticos não se preocupam, não. Você te fala de experiência própria. Eles vão lá, vão explicar e você fica lá. Você não sabe essa aula lá, a época das moedas, coisa e tal, mas se tiver um deficiente visual, não tem aquela preocupação com aquilo ali, eu tenho que ter
um trabalho diferenciado. Entendo, o museu lá não tem audiodescrição. É absurdo, gente. Lafayette eu não preciso nem falar, né? Barão de Juaçuí, no Solar, não tem audiodescrição. Casa de Cultura não tem audiodescrição. Câmara dos Vereadores, se chegar lá, a pessoa que for, igual eu vou terminar metade lá, porque tem que é chato. Então, ou seja, igual a Dilson, se eles mostrarem alguma coisa, também boiou. Escola. Eu estava conversando com um deficiente na escola que eu dou aula, e ele falou que os livros em braille são muito grossos, muito grandes. Muita coisa é chata até de ler, que ele falou. Então, eu perguntei o que ele acharia de um projeto de audiodescrição na escola. E ninguém entende pegar o projeto por aqui, porque a gente falou primeiro no Adilson, viu? Então, essa questão do projeto de audiodescrição nas bibliotecas. Por que já que você vai dar um tablet para cada um, tem escola que deu, né? Tem escola que não, mas você não dá um Kindle para o aluno ou tem acesso ao Kindle, que dá para colocar 1000 e tantos livros no Kindle. E o Kindle lê, né? Ele já cria seu audiobook para estudar, para fazer as coisas do dia a dia, né? Exatamente, ele já cria o seu audiobook. Eu vou deixar aqui no cantinho da tela para a gente compartilhar uma telinha com vocês, falando um pouquinho sobre essa questão da audiodescrição. Não sei se vai dar para vocês lerem tudo, a gente não vai ler tudo não, mas eu vou passar um pouquinho aqui, porque o IFMG, esse aqui, por exemplo, no caso nem é IFMG não, é IFP, que é o Instituto Federal da Paraíba. Eles fizeram uma pesquisa sobre essa questão da audiodescrição, sobre a sua importância, e até falaram a essa questão. Na falta de visão, as imagens mentais são construídas através de outras pistas, mas sem a autodescrição faltam muitas informações. As imagens enfeitam, reforçam ou compõem a informação. O que você tem a falar sobre esse artigo, Adilson? Porque a audiodescrição, ela se coloca, no caso, a pessoa com deficiência visual, dentro do contexto que está acontecendo. Se eu vou numa peça de teatro, igual da Tata Werneck, quando veio aqui, foi muito bom, que teve audiodescrição, mas se tem audição, você se coloca a pessoa dentro daquele lugar e você vai fazer a inclusão. Agora, se tem uma peça de teatro lá, as pessoas vão estar rindo, talvez pode estar rindo até pela questão da imagem só, né? Se for na fala, a pessoa vai conseguir acompanhar, mas talvez é uma imagem engraçada, a pessoa com a deficiência fica lá, será que eles estão rindo? Né? Então, é você levar a oportunidade, assim, fazer acontecer, né? Porque eu acho que o X da questão é fazer acontecer. Fazer acontecer. Lembrando aí que hoje o governo federal oferece de graça, eu fiz o meu curso de graça de audiodescrição, mas é bom também que você conheça outras línguas. Eu sei que o curso de outras línguas é difícil, também um custo, mas não use aí essa história de não ter o dinheiro. Eu nunca tive, gente, vou ser sincero para vocês, até passo para vocês aí que, ó, o estudo vai montando aos pouquinhos, tudo aos pouquinhos. Então, eu sempre procurei tudo que é gratuito. Se tem um curso aqui, um cursinho ali, eu vou fazer esse audiodescrição. A Dilson me disse, no dia que ele me disse, no dia seguinte eu falei, vou procurar. Ele me falou que era de graça. Ele fica assim, tá, é de graça. E ele vai lá e corre para falar para mim que é de graça. E eu fiz o curso correndo, mesmo que no curso de jornalismo também conta para mim, como extensão. E eu amei a questão da audiodescrição. Eu estou viciada em audiodescrição. Eu quero escrever e eu quero falar ao mesmo tempo. Eu uso a audiodescrição para mim, descobri que ela me ajuda muito nos meus estudos e é muito importante. Então, aqui, por exemplo, no artigo, diz como você deve fazer a audiodescrição em palestras, eventos, tirinhas, quadrinhos, museus, sites, redes sociais e também na escola. Olha a quantidade, hein, Adilson? É bem amplo, né? É muito mais amplo do que a gente pode imaginar. É incrível. Até de livros didáticos, gente. Ou seja, era importante a pessoa receber aí o livro didático e junto com o livro didático, igual tinha aqueles CDzinhos de inglês antigamente, que a gente podia ouvir, né? Ou tinha que receber o audiolivro. Isso não recebe. Eu sei que eu acho que não recebe. O MEC disponibiliza, mas só livro de estudos, né? Tem em Braille em alto. Mas, assim, dentro do nosso município, o município mesmo propôs criar, igual você que já está nesse caminho de fazer as gravações de audiodescrições,
com coisa do nosso município, a gente não tem. Não tem. Então, a gente vai correr atrás de um projeto de Não só Lafayette, quanto Congonhas. Ouro Branco. Congonhas tem museu, tem a parte histórica. E não tem audiodescrição. Não tem. Não tem. Então, essa questão da audiodescrição, até para você que hoje é criador de conteúdo, tem que descrever, porque você tem um público gigante que não tem acesso. E realmente essa questão da acessibilidade, ela traz a questão da empatia junto. Eu vou trazer um vídeo aqui agora para vocês, que eu vou compartilhar aqui, vou ver se eu consigo compartilhar mais uma coisa com vocês. Eu vou descrever o vídeo com o Adilson, porque eu vou colocar para o Adilson, não vou descrever não, como eu não vou ouvir o vídeo, eu vou tentar descrevê-lo apenas, porque eu estou vendo, o Adilson vai escutar. Adilson, espera que eu vou te dar o fone, que eu vou colocar o fone, porque ele vai poder ouvir. Quem aqui só ouve pelo fone. Então, ele vai ouvir o vídeo. E eu vou ver o vídeo junto com vocês. E vou descrever o vídeo. O Adilson vai ter o vídeo, tá bom? Então, a gente vai compartilhar aqui com vocês agora um vídeo que é de um museu muito famoso aqui no Brasil, que eu sou doida para conhecer. Já fui lá várias vezes, mas não fui no museu. Tá aqui, que é o Museu de Arte Moderna. O museu mais famoso do Brasil, ele é de São Paulo. E aqui está falando, o Museu de Todos, com audiodescrição. Então, Adilson, você vai ver, tá? No caso aqui, eu vou pôr em tela toda, para o pessoal de casa ver. Vou tentar ver se eu coloco ele total aqui, vamos pôr em tela cheia, para ver como é que ele vai passar aqui no nosso estúdio do StreamYard, e a gente vai ficar pequenininho aqui, tá bom? Porque a tela, a gente parece um quadradinho pequeno. Você estava escutando? E só deu alô se você estiver escutando o vídeo também, tá bom? Eu vou pôr play no vídeo. Apresenta as ações educativas inclusivas do Museu de Arte Moderna de São Paulo por meio de depoimentos de colaboradores da instituição e de cenas vivenciadas no dia a dia do museu, com o público com e sem deficiência. Texto Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Museu de Arte Moderna de São Paulo apresentam. Texto Museu de Todos, Fachada do MAN. Pessoas com e sem deficiência visual entram no MAN, sobem escadas. Garota em cadeira de rodas usa plataforma elevatória. Mulher conduz pessoa em cadeira de rodas. Depois de anos de trabalhos com viventes, com público diverso, o museu aprendeu muito com isso. Então, o que era considerado um obstáculo, uma limitação, foi entendido como potencialidade, como possibilidade. Então, hoje a gente tem a alegria de dizer que a acessibilidade ela não é só promover acesso ao que existe, ao que está instituído, mas sim promover acesso ao que você deseja que exista. Daina Leighton, coordenadora do Educativo do MAN. Então tem um moço mostrando aí algum papel. O visitante cego tateia uma obra. Olha, então, a gente olha, lembra o móvel, tanto da cama quanto da a cabeceira, móvel, diferente. madeira pesada, Madeira maciça, mas na verdade é um trabalho frágil. E é um público que sempre traz uma linguagem muito particular, recria o domínio artístico e criativo da gente. Então isso é fundamentalmente uma força motriz do espaço criador, não só do museu como arte, mas do espaço criador como museu educador em si. Gregório Sanches, educador. Educador surdo realiza visita mediada em Libras no espaço externo do MAN. Ele está tentando um mistério. Falando de quando eu recebo um grupo, eu estou como educador surdo do Libras. Sabe, Libras? Nunca teve contato. Ele olha para mim, nossa, como eu me comunicar? Ele começa a preocupar, mas ele vai ouvir, mas ele para ou não. Tem muita coisa da cabeça das crianças. Público escolar com deficiência auditiva participa de atividade educativa com Leonardo Castilho. Aluno surdo sinaliza para o grupo.
Para perceber o significado, grávida mais pulo igual gravidade. Daina Leito. Não é que você vai conceber uma ação, uma exposição, um curso, uma oficina e depois acessibilizar. Não, você vai pensar nela de forma acessível e aí você vai descobrir nessa acessibilidade um monte de possibilidades poéticas, expressivas, que ficam mais interessantes para todos. Pensar nos diferentes públicos, pensar no surdo, pensar na pessoa que tem deficiência visual, pensar na pessoa que tem uma deficiência motora, quer dizer, qual vai ser o acesso. Então, assim, já está, eu acho que está cada vez mais incorporado em toda a equipe do museu, que é isso, quer dizer, na sociedade existem pessoas com diferentes tipos de limitação e todas elas vêm ao museu. E, aliás, eles querem que elas venham ao museu. Aqui tem 4 anos. Rogério Ratão, professor do curso de escultura. Agora você vai por esses mesmos. Foi na base do queijo. Como é que eu consigo mapear a superfície da peça que eu estou fazendo se não usar os meus dedos e as minhas mãos como unidade de medida para poder dividir essa peça em vários pedaços e poder mapear e saber onde trabalhar nela. Rogério e alunos em ateliê. Os educadores, por exemplo, eles têm que ter um corpo aberto, um corpo sensível, um corpo preparado para lidar com essa diversidade que se apresenta e essa potência dessa diversidade, elas estão todas atuando numa construção permanente de uma sociedade plural, em que todos pertencem. Daina Leito. A Roberta já lembrou de dança do peito. É verdade. Participantes com e sem deficiência interagem em exposição. O corpo de educadores começa a se apropriar desses novos espaços de linguagem e começa, então, a poder se comunicar naturalmente em outras linguagens. Então, não é mais a linguagem do outro, é também a minha linguagem. Então, a coisa não fica na distância, fica na proximidade, qual nós todos temos novos lugares de fala. Gregório Sanches, educadora como visitante cego. Billy Saga, rapper, veste camiseta regata preta e boné verde. Texto Sense Man 2011. Intérprete de Libras, realiza interpretação da música. Leonardo Castilho. E agora ele continua falando, mostrando isso. E onde as pessoas veem com essas diferentes limitações, independentemente da limitação dela, ela vai produzir alguma coisa, ela vai se aproximar da arte através da prática. Então isso é uma coisa muito diferente. Rogério Ratão. Rogério Ratão ensina em ateliê. Visitantes com e sem deficiência interagem pela exposição. Paixão em diversos ângulos. Texto, hashtag Nada sobre nós sem nós. Pictogramas acessíveis. Texto Man Acessibilidade. Logomarcas de apoio de realização. Ao fundo. Adilson, então a gente acabou aí de passar a audiodescrição. Eu, ao mesmo tempo, a Adilson estava ouvindo a ele e ouvindo a mim, né, Adilson? Então, eu estava ouvindo. Você conseguiu bem ouvir? Consegui. Isso é acessibilidade. Ele tinha deficiência e não deficiência. Né? Tinha tudo, tá? E tinha experiência, né, da arte. A cultura na mão, do jeito que a cultura tem que ser entregue, né? Exatamente. Oportunizando as pessoas para conhecer. Isso foi top. Foi top. E a experiência para mim, quando eu faço a audiodescrição, é incrível, gente. Eu fico assim... a primeira vez que eu fiz, que foi no curso que eu dei a ele de comunicação oratória, eu tive que me segurar muito para não chorar. Eu lembro que a live estava testando som por causa que não deu certo. Mas eu me segurei porque o Adilson me coloca um vídeo de Paralimpíadas para mim, autodescrever pela primeira vez. Eu tinha acabado de fazer o curso. Eu quase morri porque eu tive que não demonstrar emoção na minha voz. E eu não consegui. Eu fiquei lá quase chorando, falando dos atletas. Todos que tamparam os olhos entenderam, mas eu quase chorei. Não pode transmitir sentimento.
Você tem que transmitir a realidade, ao menos que a realidade tenha aquele sentimento. Mas você não pode demonstrar que você se emocionou com aquilo. Você tem que fazer a pessoa se emocionar, mas você não pode. Mas para mim, que fiz a primeira vez, foi assim, ele me deu justo um vídeo muito impactante. Eu falei, eu vou chorar. Mas eu me segurei, consegui ir até o final. E eu tenho a questão da miopia também, né? Então eu estava meio muito da vista naquele dia, mas eu consegui. Então, o recado que a gente tem, desculpa falar muito, a TDAH fala pra caramba, por mais que a gente tome os remedinhos, e o Adilson entende, e isso é empatia. E, Adilson, vamos juntos fazer o projeto, porque vai rolar. Aí, gente, ó, aproveita a Tati toda, se já tem o curso, se já tem o curso de audiodescrição, cabe vocês agora sugar esse potencial dela. Não só Lafayette, Ouro Branco, Ouro Preto, os nossos políticos que vão governar em 2025. Sei que locais para ter audiodescrição tem muito, profissionais tem pouco. Então a Tati, quando ela está com essa diferença, para fazer a diferença, ela vai precisar de oportunidade e ajuda para fazer acontecer. E ajuda do Adilson também, de todas as pessoas das fundações que ele falou, Fundação Olhos da Alma, entre outros, a PAI. É para todos, gente. É para todos. Não, e não precisa ser político, não precisa ser vereador, o Adilson também não. A gente, como povo, a gente consegue lutar pelos nossos direitos, porque a gente sabe o quanto os nossos direitos já foram sugados aí de todas as formas possíveis, né? Então, a gente só quer que a gente tenha direito. Vamos fazer a inclusão de oportunidades e quem estiver abraçando essa causa, vamos abraçar com amor, né? Porque não abraçar porque quem trabalha com inclusão ganha X, quem não trabalha ganha Y. O mais importante é o bem-estar. O simples coisa que a pessoa faz, ela vai marcar aquela pessoa que está sendo incluída a vida toda. Pode se passar 20 anos, no meu caso, o Kaique abriu as portas para mim depois de cego, da escola, e a Rosilene, dando aula de ciências, ficou incomodada comigo dentro da sala de aula e me levou para a Fundação Olhos da Alma. Para ver quantas pessoas estão sendo aí dentro da família, está lá com sua deficiência, a família não tem conhecimento igual a minha mãe não tinha, precisa de alguém puxar. Só isso que a gente pede. Vamos fazer a inclusão de maneira real. Nada de só no papel ou só para colocar em dados. A gente quer coisa real. Adilson, obrigada. Obrigado a você, Tati. Obrigada de coração, que a gente continue aí conversando com os nossos projetos, que a gente não pare, que a gente não se canse, só quando Deus quiser. Mas até quando Deus quiser, vai ter alguém para substituir aqui embaixo. Deus quiser. Então, obrigada para vocês, gente. Compartilha aí o canal, dá uma força para a gente. Eu sei que as pessoas hoje em dia gostam mais de compartilhar piadas do que coisas sérias, mas isso é uma coisa séria, importante, para que possa realmente acontecer. Não é porque eu mostrei o Museu de São Paulo, porque é a maior capital aí da América Latina, porque Lafayette não pode ter, Ouro Branco não pode ter, Congonhas não pode ter, Ouro Preto não pode ter. Que a gente seja aí realmente cidade modelo aí para todas as pessoas. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Gilson. Obrigado, você.